Esse vídeo contém vários clipes de eu dando uns gritinhos, então eu recomendaria, se você estiver ouvindo de fone, abaixar o volume. Se você estiver ouvindo em qualquer outro contexto, abaixar o volume, porque assim, a gritaria é real. Mas fica aí, é divertido, eu juro. Olá, e bem-vindos ao Experimento 237, e bem-vindos também ao nosso primeiro review da Nádia jogando videogames, porque assim, entendam. Quando eu falo de qualquer videogame, eu normalmente estou falando de alguma coisa que eu tenha assistido o Rafael jogar, porque eu, particularmente, não tenho exatamente o que se chamariam habilidades para jogar, né, videogame. Mas esse fim de semana eu joguei Resident Evil Village, ou Resident Evil 8, e foi bem divertido. E eu acho que vocês vão se divertir bastante com algumas das imagens capturadas durante a minha jogatina de Resident Evil Village. Então aqui vai o nosso review caótico sobre Resident Evil Village. Como eu sei que o jogo meio que acabou de lançar e tem muita gente que não gosta de levar spoiler do jogo e tal, nesse vídeo não tem nenhuma imagem capturada da tela, só tem eu reagindo às coisas e eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que acontece e, enfim, eu vou deixar pra dar o alerta de spoiler quando for necessário, mas antes de mais nada eu queria dizer que eu gostei bastante de jogar Resident Evil Village, mesmo eu sendo muito ruim. O que a gente fez basicamente foi, o Rafael, meu marido, o Jaime, e o Beto estavam jogando e tal, e aí de vez em quando eles passavam o controle pra mim pra eu tentar. Só que, curiosamente, eles resolveram passar o controle pra mim na hora de enfrentar os bosses. E também, curiosamente, eu me saí bastante bem. Então, é essa grande footage que vocês vão ter de eu jogando. Tem algumas imagens de eu tomando susto e tal, mas enfim, a gente vai chegar lá. Era ser um peixe. Parente limpo do aquário. Pra quem, assim como eu, esteja um pouco perdido em relação a qual é o contexto do Resident Evil Village, ele é um jogo de terror, ele é a continuação direta da história do 7, mas você não precisa ter jogado o 7 pra poder jogar o 8, porque logo no comecinho do 8 eles já dão, assim, um mega overview de tudo o que aconteceu no 7 que você precisa saber pra fins de jogar o 8, e já te joga na história, e é show de bola, chuchu beleza, não precisa mesmo ter jogado o 7, você não vai perder nada demais. Talvez um easter egg ou outro, mas assim, de resto. Também é importante eu deixar claro que o meu envolvimento com Resident Evil até esse momento era simplesmente a obra cinematográfica incrível, fantástica e extraordinária, estrelada pela ícone do cinema de ação Milla Jovovich, sei lá como é que pronuncia o nome dela. Então, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Na minha cabeça, Resident Evil era uma franquia só de zumbis e mutações genéticas e tal, mas aparentemente ou tem outras coisas ou eles resolveram mudar um pouco o rolê, porque o Village se passa num ambiente que é meio que a Romênia quase medieval, mas ao mesmo tempo a história do personagem principal se passa meio que nos dias de hoje, então eu não entendi muito bem qual é a linha do tempo específica. Mas como fã de terror, eu gostei muito do ambiente que eles criaram pra esse jogo. E uma das coisas que eu mais gostei desse jogo é que a gente tá mais ou menos na metade do jogo, então ainda não joguei até o final, ainda não sei como o Resident Evil acaba, não me conta como o jogo acaba, porque é spoiler e eu não gosto. Mas uma das coisas que eu mais gostei é que a gente já encontrou lá a galera que eu imagino sejam os bosses, né? E cada um deles tem uma pegada específica de terror. É como se você fosse montar um jogo e aí os seus bosses fossem tipo o Stephen King, o H.P. Lovecraft, gente, como é o nome do maluco que escreveu o Drácula? O Bram Stoker e a Mary Shelley. E talvez alguém que lide com questões angelicais e demoníacas, sei lá. Mas é como se fosse mais ou menos esse rolê, assim. E talvez o cara do Goosebumps também, o R.L. Stein. Como se cada um deles tivesse desenvolvido um grande boss pra esse jogo. E é legal porque aí cada boss combina com o seu domínio e cada domínio tem elementos de desafio e maneiras de lidar com eles diferentes. Uma outra coisa que eu achei bem legal também é que, assim, como todo jogo, ele tem lá as variações de dificuldade e a gente tava jogando no modo normal
E eu, que sou bem ruim, tava conseguindo me sair relativamente bem. Quando eu digo bem ruim, essa sou eu jogando. Atira? Eu vou tirar nela, lá em cima. Agora se escondendo. Uma coisa que é importante lembrar, é claro, quando a gente tá falando de um jogo como Resident Evil, é que ele tem uma temática de terror, e por ter uma temática de terror, ele tem bastante jumpscare. Assim, e quando eu tô falando bastante jumpscare, é bastante jumpscare. Agora a gente pelo menos pode. Não precisa dessa volta toda. Mas não é nada que vai te traumatizar terrivelmente e tal. E assim, se você já tá preparado pra isso, você não vai berrar igual eu berro. Ou talvez você faça, mas aí é que nem eu, né? Você berra, dá risada e fica tudo bem. Uma outra coisa que é importante dizer também é, assim, imagino que pra maioria das pessoas que conheça a franquia Resident Evil seja óbvio, mas fica aí alerta de gatilho para body horror, né? Tem bastante coisa de assim, alterações corporais e partes e tal, e bastante gore. Então, se essa não é tanto a sua pegada, talvez esse não seja o jogo pra você. Independentemente disso, eu gostei muito do jogo, eu achei o jogo extremamente divertido. A gente passou já perto de 10 horas jogando. As vantagens de ter, né, aí o fim de semana e tal, é que a gente pode fazer essas coisas. E uma coisa que eu curti bastante, e inclusive isso é uma mecânica que eu achei muito legal do Hades, e que o Resident Evil, claro, não repete no mesmo padrão, mas o jogo te força a explorar bastante o território e tal, pra você poder coletar todas as moedas, todas as relíquias, todas as coisas, pra você poder melhorar a sua arma e se melhorar. Você tem essa opção também dentro do jogo, né? Você não precisa só melhorar o seu equipamento, você pode também se melhorar, e você se melhora com comida, o que, como uma boa gordinha, eu achei isso incrível, fantástico e extraordinário. Gostaria que as minhas comidas também melhorassem as minhas habilidades. Então fica aí como, né, review, overview genérico, sem entrar em território de spoiler. Eu achei o jogo bem divertido, pra mim 10 de 10 em termos de diversão. Em termos de mecânica, eu não tenho muito como avaliar. Minha experiência com videogame de modo geral é tipo Pokémon, Assassin's Creed e morre por aí. Mas eu achei o jogo, assim, bastante tranquilo. Minha maior dificuldade é que, como eu tô acostumada com Assassin's Creed, a gente normalmente bate com o X, eu acho. E nesse jogo, como é um jogo que tem muito tiro, você bate muito com o gatilho. E eu não sabia fazer isso, então eu já fico confusa de jogar com o controle, na verdade, de jogar com qualquer coisa, mas tendo essa troca também foi ainda mais confuso pra mim. Mas uma vez que eu entendi isso, eu comecei a sair um pouco melhor, não que tenha feito muita diferença no meu resultado final. Já entrando em território de spoiler mesmo, propriamente dito, uma das coisas que a gente concluiu nessa nossa primeira jogatina foi enfrentar. Uma das coisas que a gente concluiu nessa primeira jogatina foi enfrentar a Lady Dimitrescu, e foi muito divertido. Tem umas coisas de mecânica que são muito interessantes, então como elas são meio... não é exatamente um vampiro, mas também não é exatamente uma outra coisa. Eu acho que a melhor categorização seria vampiro mesmo. Mas são uns vampiros meio especiais, então eles têm umas outras coisas que fazem diferença. Eu não quero dar todos os detalhes, porque eu também não quero roubar a sua experiência de descobrir essas questões de mecânica que foram muito legais. Mas foi bem maneiro. Uma das coisas mais difíceis, na verdade, foi que, assim, a gente meio que tem que ficar fugindo da Lady Dimitrescu até encontrar uma parada que te permita enfrentar ela adequadamente. E eu não tenho controle do controle o suficiente pra conseguir fugir dela, mas também uma vez que a gente tenha encontrado o treco, aí rolou toda uma cena de transformação, ela virou um monstrangão, tipo uma quimera. Tá. O que tá acontecendo? O castelo. O Lady Dimitrescu virou uma quimera. E aí, nesse momento, foi muito maneiro, porque era uma coisa de porradaria mesmo, na base do tiro, e aí foi irado. E, assim, eu vou colocar aqui um trecho pra vocês chorarem de rir com o caos que sou eu enfrentando um bichão no Resident Evil. Eu tenho que entrar na fila. Não tem que não. Tem sim. Ali, cara, Vai atrás e atira. Tem que tirar nela, cara. Sai, tem que tirar nela. Eu não consigo. O que é isso?
segura mesmo. Entenda que eu entendo o que você está dizendo, mas eu não sou capaz de Talvez uma das coisas mais divertidas tenha sido o momento em que eu achei que eu tinha matado a Lady Dimitrescu e eu não tinha matado a Lady Dimitrescu. Foi tipo... No, bitch, you did not! Olha lá. Agora vira nela. L2. Aí. Boa! Mas vejam bem, se eu que sou o caos jogando Resident Evil conseguir, você que com certeza joga melhor do que eu vai se divertir pra caramba jogando. E se não, você pode no mínimo se divertir tentando jogar, como foi o meu caso. E é muito maneiro, eu recomendo fortemente pra todo mundo que seja gamer de verdade, que saiba jogar todas as coisas, não sei o quê, e pra todo mundo que é gamer que nem eu, que assim, não sabe jogar nada. É maneiro, é divertido, 10 de 10 a minha recomendação. E se vocês acharem que vale a pena fazer uma parte 2 desse review, depois que tiver terminado de jogar todo o jogo, com toda a história, com todo o lore e tal, deixem aqui nos comentários, quem sabe eu não faço. Se você já tiver jogado o jogo também, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já é um fã da franquia há muito tempo, já jogou todos os Resident Evils e tal, me conta o que você achou desse jogo, se você achou que tá muito diferente em relação ao que você já conhecia, porque pra mim, que só conhecia os filmes, foi uma experiência completamente nova, eu não esperava aquelas coisas todas que eu encontrei, eu não vou falar mais o que foi, porque, sei lá, né. É isso, eu vejo vocês na próxima.